Olá, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos mais uma vez aqui pelo nosso canal do YouTube dando continuidade, na verdade, ao estudo que nós iniciamos na semana passada sobre liderança cristã na atualidade. Nós vamos entrar neste momento no terceiro tópico, porém, antes de nós entrarmos nesse tópico, eu gostaria que você já se inscrevesse em nosso canal, desse o seu like aí, o seu joinha, amém? E também ativasse o sino de notificação para que você receba aí todos os nossos estudos, cultos, seminários, enfim, tudo que tiver relacionado aí ao trabalho tanto do ministério como também da Conafad, da conferência, você possa estar participando, assistindo para a glória do Senhor. Nós vamos para uma breve vinheta e nós já voltamos, tá ok? Louvado seja Deus, estamos aqui de volta, nós vamos estar dando continuidade a esse tema maravilhoso com os tópicos 3 e o tópico 4, tá ok? Vai ser 2 tópicos, coisa rápida, para nós não sermos muito enfadonho. Nós vamos falar no terceiro tópico sobre técnicas do bom líder, ou técnicas de um bom líder. Primeiro nós temos que entender o seguinte: será que existe técnica para ser líder? Será que existe receita para ser líder? Olha, na verdade, ser líder, ele precisa de uma capacitação e de uma qualificação. Os princípios qualitativos de um líder é muito importante. Os padrões que o líder assume, certo, para poder liderar, precisa de ter, claro, o seu traquejo, precisa de ter a sua especialidade. É como se você estivesse aí no interesse de se aprimorar em algo que você ama, em algo que você gosta, tá certo? Então, quando nós falamos de bom líder ou técnicas de um bom líder, é fato que existe sim as técnicas e a receita é óbvia, está aqui. A receita está aqui, a Bíblia Sagrada. Lembra de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10? Aquele que for administrar, administre segundo o dom que Deus lhe deu. Administrar pessoas, liderar pessoas, tá? É claro que nós não estamos falando de liderar coisas, como nós falamos nos tópicos anteriores. Porém, nós vamos aqui enumerar 5 pontos importantes dentro do tópico 3, que é a técnica de um bom líder, para que nós possamos ser norteados, para que nós também possamos melhorar a nossa liderança, melhorar o nosso ato de liderar, tá bom? Primeiro é comunicação. O líder deve se comunicar bem? Com certeza. O líder deve se expressar bem? Com certeza. Dessa forma, os liderados entenderão bem o que você está falando, o que você está dizendo e qual o objetivo você quer alcançar, tanto para o seu projeto, como também para a pessoa do liderado. Veja bem, comunicar, informar de maneira clara, direta e simples, transmitir a visão da necessidade de conseguir o objetivo. Então, esta é a definição de comunicação. Comunicação, informar de maneira clara, direta e simples. Então, quando o líder ele se comunica bem, quando ele fala bem, quando eu falo bem não é assim, ter uma boa retórica, uma boa oratória, certo? Não, estou dizendo quando ele é bem sucinto, quando ele é bem objetivo. Se ele sabe que o grupo que está com ele é um grupo que tem necessidade de alcançar o objetivo junto com ele, obviamente, ele precisa ter em mente esses padrões de comunicação. O padrão, primeiro, o padrão de clareza, o padrão de ser direto e o padrão de simplicidade. Então, esses 3 subpontos aí devem ser levados em consideração quase ao pé da letra. Porque senão
às vezes você fala A e o liderado entende outra coisa. Tem que ser muito claro como você se expressa e como você direciona de maneira expressa o seu desejo, tá? E o que você almeja, tá certo? Segundo é delegar. O que vem ser delegar? O líder deve ter em mente também o seguinte, gente, olha, o líder ele deve tirar das suas costas, dos seus ombros, toda a carga que esteja ou que sobrevenha a ele, tá certo? Veja bem, delegar, acionar os recursos dos seus liderados, isto é, os dons. É você cutucar seus liderados. Eu particularmente tenho um costume de visualizar e vislumbrar como é que os meus liderados. Por quê? Porque assim eu saberei que dom cada um deles tem, tá certo? Nós temos o livro do Peter Wagner, se não me falha a memória, né? Que ele fala sobre descobrindo os dons, ou descobrindo os meus dons. É interessante entender que cada liderado, cada pessoa tem o seu dom específico, que não pode ser desprezado. Seja ele limpar uma cadeira, seja ele fazer um crochê, fazer arrumar a igreja, enfim. Cada pessoa tem o seu dom específico, seja intercessão, oração. E é isso que a gente tem que descobrir para que delegamos as funções aos respectivos liderados, tá certo? Na direção do objetivo, fazer com que 1 mais 1 seja igual a 3 e não 2. Organizar tarefas e funções, formar equipes. Veja que maravilha. Quando eu delego ao meu liderado, eu vou ter aí uma proporcionalidade, um crescimento maior. É como o talento, né? Para um deu 10, para outro 5, para outro 1, tem que multiplicar. Então, quando você delega as funções, quando você delega as responsabilidades, veja bem, olha só, fazer com que 1 mais 1 torne-se 3 e não 2, viu? É muito interessante isso. Terceiro, é inovar. O que é inovar? Será que a gente tem que viver na mesmice? Será que a gente tem que viver daquele mesmo jeito, tradicionalista, radicalista? Ou nós temos que levar em consideração as mudanças? Porém, vamos entender bem, não quero dizer aqui que a gente tem que mudar trazendo o mundo para dentro da igreja. Não, não é isso. Inovação. Inovação, aceitar mudanças e novas ideias. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo. No caso do líder cristão, não cede quanto à doutrina bíblica. Então, veja bem, quando a gente fala de inovar, não é desfazer, não é desmistificar a doutrina que está na palavra de Deus, que essa daqui não pode ser corrompida, não pode ser inovada ou adulterada. Pelo contrário, tem que continuar, tá certo? Quando nós falamos de inovação, é as ideias para o crescimento da obra, para a qualidade da obra. É o princípio qualitativo da obra. Tá? Nós temos aí 2 princípios, o princípio qualitativo e o princípio quantitativo. Então, quando eu olho para esses 2 princípios, eu tenho que levar em consideração que o melhor, inicialmente, é o qualitativo, de qualidade. E aí, o quantitativo, de quantidade, vem, né, por merecer, tá bom? Quarto, motivar. O que é motivação? Veja, quando Josué estava lá, sentado na pedra, triste, abatido, Deus apareceu para ele e disse assim: Josué, não te mandei eu, tampouco, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu farei você herdar a terra que eu prometi a Moisés, o meu servo. Veja bem. E aí, então, quando a gente fala de motivação, é uma coisa muito interessante. Motivar, incentivar novas lideranças. Gente, o líder não pode ter ciúme da sua liderança. O líder não pode ter ciúme dos seus liderados. Se tem liderado que se destaca mais do que o outro, nós não vamos fazer acepção, mas nós vamos aproveitar. Nós vamos fazer com que esse que está se destacando, ele possa dar uma avançada, enquanto aqueles que ainda estão caminhando, a gente possa motivá-los, né? Então é muito importante a gente ver isso, tá? Então, elogiar, estimular a participação dos liderados nos processos que levam ao objetivo final.
Então, quando eu elogio, quando eu motivo, quando eu estimulo a participação de todos dentro do escopo, né, eclesiológico, dentro do escopo eclesiástico, é muito bom, é muito importante. Isso também se dá não só na parte eclesiástica, gente, também se dá na parte empresarial. Nós temos que motivar, nós temos que ensinar e ajudar. Claro que todas as regras, existem as exceções, porém, quando a gente percebe que tem um funcionário ali, que ele se destaca, que ele é todo, se vira, que ele realmente é safo, né, uma linguagem mais militar, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar investir nesse funcionário. Quando a gente vê que um obreiro, um irmão, que seja uma irmã, que seja quem for dentro da igreja, que se destaque, o que a gente vai fazer? A gente vai dando as motivações, dando os estímulos, e isso é muito importante para o crescimento da obra de Deus. Quinto, planejar. Isso aqui eu gosto muito. Planejamento. É como você fazer o organograma e um fluxograma de trabalhos e atividades que existem dentro da igreja. Tá? Como eu disse, todas as vezes que você tem ali um obreiro, tem ali um irmão, um membro, uma membro, que eles se destacam em determinadas posições, é porque nós estamos descobrindo, né, o dom e delegando a ele a responsabilidade. Planejar, ter uma visão de longo prazo, definindo prioridades, treinar as lideranças, adotar metodologias compatíveis com os objetivos. Então, se o objetivo é que a gente trabalhe ação social dentro da igreja, então a gente vai trabalhar com pessoas que tenham o coração aberto para isso, pessoas que tenham um traquejo, que ele se canaliza para poder fazer isso, ele potencializa a área social da igreja. Quando nós queremos montar a quantidade de cestas, a gente monta a quantidade de cestas. Quando a gente quer fazer um bazar, a gente faz o bazar. Por quê? Porque nós temos pessoas que elas não só amam o que fazem, mas ela também ama ver o bem do próximo, ver o bem do irmão. Isso é o amor fraternal sendo latente no coração, tá ok? Então, nós vamos aqui olhar para isso, para que a gente possa compreender que também nós temos exemplos a seguir. Nós temos exemplos para extrair da Bíblia, e em especial no quarto tópico é o exemplo da liderança de Jesus. Tá, olha só. Seu objetivo, salvar homens do pecado, do mal e da morte. O objetivo da liderança cristológica era essa: salvar os homens do pecado, do mal e da morte. Primeira coisa, como era que Cristo trabalhava esse método e como era que ele, como o líder supremo, ele trabalhava isso, ele tratava isso, ele fazia a seguinte forma: comunicou. Como era a psicodinâmica e a psicodidática de Cristo para que ele conseguisse salvar os homens do pecado, do mal e da morte? Era da seguinte forma: sua mensagem de amor e nova vida, na linguagem do povo da época, que era parábolas, pregou em aramaico, na língua corrente da Palestina. Então, para você entender, quando ele comunicava de maneira que o povo gostava, prendia a atenção e fazia com que as pessoas tirassem as dúvidas. Cristo usou uma pedagogia tão maravilhosa, tão gloriosa, que fazia com que as pessoas gostassem mais ainda, né, do que ele falava, porque ele ensinava com autoridade e prendia, cativava o povo. A comunicação dele era clara, a comunicação dele era direta e era simples. Segundo, ele delegou. Olha só, a missão de espalhar a mensagem da salvação a todo mundo, quando ele seleciona os 12 apóstolos, quando ele seleciona os 70 e espalha para poder evangelizar. Isso é uma forma que Cristo fazia para delegar as funções. Ele inovou, rompeu com as arcaicas tradições. Ele mesmo disse lá em Marcos, vós invalidais a palavra pelas vossas tradições. E ele rompeu isso daí. As tradições religiosas da época. Ensinou ao ar livre, olha que maravilha. Nós temos que ensinar ao ar livre. Líder que é líder não se importa não fica preso em quatro paredes não.
Amém? Concedeu perdão a prostitutas, a cobradores de impostos e curou no sábado. Ele também motivou. Ele fez o quê? Ele enviou seu Espírito para que seus discípulos saíssem das casas, dos esconderijos, e foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. É muito forte. E também Cristo fez o quê? Planejou. Você sabia que Cristo tinha um tesoureiro, né? Planejou, deu ordens específicas, amai-vos uns aos outros. E escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. Ok? Então, olha, nós devemos entender isso, gente. Colocar no nosso coração, você que é líder, ou você que pretende ser líder, você que tem a vontade de liderar, você que tem a vontade de ter o seu corpo de liderados, faça como está nesse estudo. Você comunica, você delega, você inova, você motiva e você planeja. Faça como Jesus Cristo. Fez todas essas 5 coisas, ele realizou esses 5 tópicos de maneira muito prudente e muito maravilhosa. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu ministério. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e também compartilhar com os seus irmãos, amigos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Até o estudo que vem, para a glória do Senhor Jesus.